Fraternais saudações. E conforme já tive a oportunidade de relatar para os senhores noutros vídeos, faz parte da minha trajetória, da minha caminhada espiritual, o ingresso e a participação em ordens esotéricas, em sociedades ditas secretas. Para ser mais exato, isto desde os meus 16 anos, quando ingressei na primeira das ordens esotéricas das quais faço parte até o presente momento. E é perfeitamente natural que este assunto sobre ordens, sociedades iniciáticas, místicas, secretas, criem e fomentem sempre um amplo leque de dúvidas no público em geral. E faz parte também do nosso trabalho aqui neste canal explicarmos, conversarmos, dialogarmos sobre estas questões. Entretanto, especificamente agora, vamos aqui alinhar uma lista das 10 principais sociedades, ordens esotéricas ou ditas secretas que mais influenciam a história, que mais influenciaram ou de maior poder no nosso país, aqui no Brasil. Ou seja, quais são, de 1 a 10, uma ordem progressiva e crescente, as principais, as mais influentes e as maiores ordens esotéricas existentes. Invoco a vossa atenção, portanto, do início até o final deste nosso vídeo, porque pode ser que você não conheça alguma dessas organizações e que estas propriamente venham a fazer futuramente parte também da sua jornada espiritual. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 157, 157º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, se você é um apoiador, assiste com frequência os nossos vídeos, ative o sino, verifique isso também aqui é importante e deixe aqui nos comentários, sou um apoiador deste canal, assistindo até o final, seus comentários, sugestões para outros vídeos. Compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Todas estas ações contribuem, por mínimas que sejam, para o crescimento deste nosso veículo de comunicação. Vamos lá, a primeira das 10 ordens esotéricas. A primeira delas, é claro, é a maçonaria. É a mais conhecida e talvez por isso mesmo até a mais polêmica. É muito comum atribuir à maçonaria o adjetivo de secreta, quando na realidade este é um termo um tanto quanto em desuso e até mesmo errôneo. Na realidade, o mais adequado seríamos nós classificarmos a maçonaria como uma sociedade discreta e não propriamente secreta, visto até que trata-se de uma organização que possui um CNPJ, possui uma organização oficial, que respeita as leis dos países em que está trabalhando. E no caso aqui do Brasil, é uma organização que se desdobra propriamente em trabalhos sociais e que está envolvida em processos políticos. É algo até bem conhecido e é perfeitamente possível até você visitar os templos, você ter acesso a livros que falem, que expliquem os aspectos mais abertos e livres da própria maçonaria. E sim, a maçonaria, podemos dizê-lo, dignos, é a número 1, a ordem esotérica mais importante, ou propriamente a ordem esotérica mais influente no nosso país. Vejamos que a sua história, ela vai começar ali, aqui no Brasil especificamente, a partir de meados, ou da primeira metade ali do século XVIII, é quando a maçonaria começa a ter uma atuação mais forte no Brasil. Isso vai perpassar pelo primeiro reinado, pelo segundo reinado, pela República, nas primeiras décadas do século XX, com lojas, ou seja, organizações, sede, locais aonde os maçons se reúnem nos mais variados estados, para não dizer em todos os estados e nas mais variadas cidades e municípios de nosso país. Portanto, a maçonaria representa, sim, a primeira, ela está neste
patamar de primeira organização de mais influência em nosso país. Basta estudarmos propriamente a história do nosso país e vamos verificar a sua influência e o seu poder. Vamos lembrar que maçonaria não se trata de pacto com o demônio, que maçonaria não tem propriamente sacrifícios animais, humanos ou qualquer coisa parecidas, que não tem no seu bojo, que não há nos seus ensinamentos quaisquer perversões às leis ou contrariações ao bom senso, à ciência e propriamente à boa vontade, por assim dizer, no sentido comunitário. Todas estas teorias de conspiração que por vezes populam, por vezes transbordam e fervilham, inclusive pelas internets da vida, de que a maçonaria ela tem conspirações contra o povo, contra a igreja, contra a crença em Deus ou quaisquer coisas semelhantes, não corresponde à realidade. Esse é um ponto também importante. Vamos lembrar que a maçonaria, igualmente, faltam aqui 9 organizações, vamos entrar nesta, mas aqui a maçonaria é importante. Vejamos que a maçonaria também tem esse aspecto do feminino. Pode ou não pode entrar mulher? Vejamos, já temos um vídeo que vou deixar aqui na caixa de mensagens sobre como entrar para a maçonaria e também um outro vídeo em que nós falamos sobre mulheres na maçonaria. Então, recomendo que quando você terminar este estudo sobre as 10 principais ordens esotéricas, em você tendo tempo e afinidade com estes assuntos, que você entre neste nosso vídeo, como entrar para a Rosa Cruz e como entrar para a maçonaria. Explico ponto a ponto como isto pode ser feito. Acesse o link aqui na caixa de mensagem. Então, verifiquemos que, sim, existem ritos maçônicos que já permitem a participação de mulheres. Na verdade, são ritos até bem antigos na história da humanidade, né? Ritos seculares em que as mulheres já participam, existem ritos mistos, enfim, é algo já aberto. Então, se você do sexo feminino deseja participar, saiba que isto também é perfeitamente possível. Nem sempre estas potências elas se reconhecem, entretanto, isso existe. Vão existir também ritos maçônicos mais místicos. Por vezes, a maçonaria tende a ser uma sociedade mais voltada à filantropia, à simbologia, e a natureza mais mística ou mais esotérica tende a ficar apenas na letra e não propriamente no espírito, ali na compreensão, no estudo cotidiano. Então vão existir ritos mais místicos, como é o caso do rito de Mênfis Misraim, que nós vamos falar, um rito de ascendência egípcia, que nós vamos falar mais adiante aqui em nosso canal. Pois bem, vamos deixar a maçonaria de lado e vamos prosseguir nas outras 9 ordens esotéricas que recomendo, inclusive, e que são as ordens mais influentes. A segunda a ser posicionada é o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, da qual faço parte, também recomendo. Vejamos. A maçonaria, nós podemos dizer, é uma ordem mais exotérica, com um X, que trata de aspectos externos e tem uma missão filantrópica muito positiva, do que propriamente esotérica. Mas o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento chega aqui no Brasil pelas mãos de um português radicado em São Paulo chamado Antônio Olívio Rodrigues. É, por assim dizer, a primeira ordem reconhecida internacionalmente de legitimidade esotérica, de profundidade esotérica, por assim dizer, consciente, não apenas na letra e na simbologia. O Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, fundado aproximadamente entre 1907 e 1909, é também o responsável pela editora Pensamento, que publica grande parte dos livros que nós conhecemos. Então, de uma maneira direta ou indireta, você passou aí pelas mãos, por assim dizer, e pela influência. Se você já leu um livro da editora Cultres, da editora Pensamento, né, e já acessou propriamente os tatos, que são os círculos ali presenciais do próprio Círculo da Comunhão do Pensamento, você também já sofreu essa influência. Esta ordem, hoje em dia, ela tem uma participação de pessoas mais idosas, mais antigas, é um tanto quanto mais lenta nos seus processos, e tradicional nos seus processos de divulgação, de expansão,
expansão, enfim, mas, entretanto, é uma ordem absolutamente responsável e tradicional que funciona até os nossos momentos, trabalha muito o poder do pensamento. Então recomendo, se você tem essa afinidade, chama-se Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Essa é a segunda, faltam só mais 8, vamos andar brevemente aqui para não alongarmos em demasia este nosso vídeo. A terceira ordem que recomendo chama-se Amorque, é a Rosa Cruz Amorque. Amorque é um título ou uma sigla para, que significa Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. É uma das Rosa Cruzes existentes e, por assim dizer, é a ordem Rosa Cruz esotérica mais influente no mundo. É a que possui maior número de lojas, ou seja, de filiais, de funcionamento e de frequência de reunião presencial, que possui o maior número de membros e que possui o maior número de publicações, ou seja, cujas publicações alcançam o maior número de pessoas. Então é a ordem mais influente, é a terceira ordem mais influente na história do país. Então, se você tem interesse também numa das Rosa Cruzes, vamos lembrar que não existe só uma Rosa Cruz, nós vamos falar de outras aqui inclusive, e que esta Rosa Cruz especificamente, ela trata mais das questões, da qual faço parte também, essa desde os meus 16 anos, de um nobilíssimo caminho que trata do desenvolvimento mental, da capacidade de desenvolvimento psíquico, do desenvolvimento dos poderes pessoais para o bem-estar próprio e da humanidade por conseguinte. Então, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, que foi fundada em agosto de 1915 nos Estados Unidos e que foi aqui trazida para o Brasil pelas mãos de Maria Moura, né, à época, com o filho primogênito do fundador, o Spencer Lewis, chamado Ralph Maxwell Lewis. Então, isso foi na década de 50, a partir do Rio de Janeiro, quando eles começaram seus trabalhos aqui. Veja que a maçonaria é mais antiga, depois veio o Círculo da Comunhão do Pensamento em 1909, na sequência vem a própria Amorque na década de 50. Vamos prosseguir. A teosofia é o ponto número 4 das 10 ordens esotéricas e, claro, se você está assistindo até aqui, deixe nos comentários caso ainda não tenha feito. Sou um apoiador, uma apoiadora, assistindo até o final. Assine o sino enquanto você ouve esta nossa explanação, deixe as suas sugestões para os próximos vídeos e compartilhe ao final nos seus grupos espiritualistas. Mas vejamos, teosofia. A teosofia, já estudamos largamente aqui em nosso canal, foi ali cunhada pelas mãos de Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Olcott, em Nova York, em 1875. Ela chega também no Brasil aproximadamente ali na década de 20 e começa os seus trabalhos e as suas atuações. A própria teosofia também tem as suas lojas, as suas reuniões, está num número significativo de cidades aqui no Brasil e até se desdobrou em outras organizações. Mas se você quer um conhecimento até mais que vá direto à fonte, um conhecimento mais metódico e até um estudo um tanto quanto mais alinhado com o espírito de Helena Petrovna Blavatsky, recomendo o estudo da teosofia. É a origem e a fonte de conceitos que nós hoje conhecemos como Grande Fraternidade Branca, os mestres ascensionados, chakras e etc. Blavatsky foi a primeira, a partir de suas obras, principalmente a doutrina secreta, que já falamos no outro vídeo, a desbravar estes assuntos para o Ocidente. Bem, eubiose é também um desdobramento, por assim dizer, da própria teosofia. É uma das organizações, uma das ordens esotéricas, é a quinta ordem das mais influentes no Brasil. Vamos deixar para falar do seu fundador, o professor José Henrique de Souza, enfim, e outros aspectos dela num outro vídeo, mas também é uma espécie de teosofia à moda brasileira, ou que tem um espírito um tanto quanto mais abrangente e até mesmo mais nacional. Eubiose, também recomendo aqui o estudo sobre isto. Bem, a FRA é a sexta ordem mais influente no nosso país, do qual também pertenço, chama-se Fraternitas Rosacruciana Antiqua.
Eu mesmo frequento ali, ou frequentava, né, em épocas de não pandemia, a sua missa gnóstica aos domingos, enfim. Fraternitas Rosacruciana Antiqua, que também chega aqui aproximadamente na década de 20, é um outro rito rosacruciano, tal como a maçonaria, que tem diferentes ritos, potências, organizações e administrações. A Rosa Cruz também é um movimento de diferentes ritos, administrações e de diferentes ordens. Então a FRA foi fundada ali pelo mestre Wiracocha, né, que recomendo também o estudo sobre este. Nós falaremos dele num outro vídeo, vamos deixar esse tema também guardado, mas a FRA é um rito de natureza rosacruciana que tem os seus aspectos ritualísticos e os seus estudos ocultistas específicos. Bem, a sétima ordem, faltam apenas 3, a sétima ordem é a Astrum Argentum, criada no início do século XX pelo senhor Aleister Crowley, por inspiração dos seus mentores espirituais. E a também é uma das ordens mais influentes, porque traz ao Ocidente, né, ali a Telema, que é um dos princípios mais influentes na modernidade, que é a lei propriamente da vontade, do amor. Recomendo também o estudo, caso você tenha afinidade com este aspecto. Não é todo mundo que se afina com a figura, com os ensinamentos, com a aura, com a história do senhor Aleister Crowley. Entretanto, não é inegável que esta figura recebeu grande importância. Veja os nossos vídeos sobre Raul Seixas, sobre Paulo Coelho, em que nós estudamos esta influência da Astrum Argento. Temos aqui no nosso vídeo também um estudo específico sobre o mapa astral de Aleister Crowley e outro sobre a influência dele no Ocidente. Recomendamos, não voltaremos a isto. O martinismo, aspecto número 8, faltam 2 organizações. O martinismo foi criado em 1888 pelo doutor médico Gerard Encalce, conhecido popularmente como Papi ou Papus, né? E os seus livros e a sua influência é grandiosa. O martinismo, né, a ordem martinista criada por Papus, ele vem das suas raízes de Louis Claude Saint-Martin, séculos mais adiante, ou séculos atrás, do próprio Papus, que morreu em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial. Então vejamos que o martinismo é uma ordem de natureza mística, de grande influência cristã, de cavalheirismo místico cristão, por assim dizer. E também pertence à própria ordem martinista, e para quem tem afinidade com o misticismo cristão, com o estudo do hebraico, com o estudo da cabala cristã, hermética, mas também da cabala hebraica, recomendamos o caminho martinista. É uma ordem tanto quanto mais fechada, difícil de encontrar, mas é a 8ª mais influente, por assim dizer. A 9ª, vamos chegando aqui ao final, é o Vale do Amanhecer. Tive a oportunidade de presencialmente frequentar, conhecer o Vale do Amanhecer. Temos um vídeo sobre a fundadora, que é a tia Neiva, um ser de grande luz, aqui uma brasileira, inclusive, é uma organização brasileira. Recomendo que você veja o nosso vídeo sobre a tia Neiva, em que nós falamos especificamente sobre o Vale do Amanhecer. Mas é uma organização que trabalha uma espécie de misticismo de natureza mais brasileira, com entidades, incorporações, um processo de cura, com revelações especiais. É uma ordem um tanto quanto sui generis, por assim dizer. Ela está um tanto quanto distante do que comumente nós conhecemos ou aqui listamos e apontamos como ordens esotéricas, mas sim se enquadra nos critérios do que nós podemos chamar de ordem esotérica e tem a sua grande luz e influência. A tia Neiva, a sua época, ela que vai ali falecer na década de 70, ela tem a sua uma grande fama que vai corresponder a de Francisco Cândido Xavier. Tamanho o peso, tamanho a influência que ela exerceu no nosso país. E por fim, nós temos na 10ª ordem, uma ordem templária, que é a chamada Ordem Templária do Brasil, também conhecida como Rosa Cruz do Brasil. Para quem tem afinidade com o misticismo cristão, entretanto, de natureza mais militar, de natureza mais organizada, de natureza mais templária, quem gosta destes assuntos e desta egrégora, recomendo a Rosa Cruz do Brasil. Digníssimos irmãos e irmãs, estas foram, resumidamente, as 10 organizações esotéricas mais influentes do nosso país.
Recomendo que você assista os outros vídeos em que nós explanamos detalhes, pontos específicos sobre um ou outro aspecto, mas em suma, esta é a nossa lista. Claro que a depender do espírito, a depender da disposição, do conhecimento, poder-se-ia montar outras tantas listas, mas essa é a lista que aqui eu enumerei e posicionei. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.